Vamos lá, senhor, coloca para nós ali a íntegra do discurso do Jairzotti Bolsonaro. Vamos lá. O nosso ídolo, o amigo do povo, com vocês, o homem escolhido por Deus, Jair Messias Bolsonaro. Veja como... Dá uma segurada aí, senhor. Veja como ele apresenta o Jair Bolsonaro, né? Ele apresenta o Jair Bolsonaro assim, o homem escolhido por Deus. No discurso de Brasília, nós tínhamos visto aquela característica do machismo, da misoginia, o trato que ele faz com relação à mulher e tal. No discurso do Rio de Janeiro, nós estamos vendo uma segunda faceta desse discurso fascista, que é essa ligação com o escolhido, né? Então, o líder fascista, ele é sempre o escolhido por entidades divinas para controlar efetivamente, ou ser o representante delas no mundo real, tá? O Mussolini tinha problemas com isso, porque naquela época havia uma discussão muito grande entre o Estado italiano e o Estado papal, que o Mussolini até vai resolver com o Tratado de Latrão, mas no início o Mussolini teve um certo cuidado para tratar essas questões religiosas. No final ele acaba sendo apoiado pela Igreja Católica e tal, até ele acaba agindo na política, né, papal, no processo de sucessão dos papas, mas enfim, ele se manteve não tão dentro dessa relação, mas outros teóricos fascistas entraram dentro dessas questões religiosas e místicas de forma mais efetiva. Mas no caso da Alemanha, isso virou uma coisa doentia, porque o Hitler, inclusive, se dizia católico fervoroso, ia a missas, se confessava e coisas tal. Então você tem essa relação com essa situação religiosa de tal sorte que alguns pesquisadores chamam, ou chamavam, hoje já não chamam mais, mas chamavam antes o fascismo de uma religião cívica, né? Porque ele consolidava uma série de características semelhantes às questões religiosas. A gente não usa mais esse termo, mas é interessante ver como eles introduziram o Bolsonaro aqui. Vai lá, senhor. Claramente ele está com colete à prova de balas. Vocês veem que está todo mundo no Rio de Janeiro camiseta curta e tal, e ele está com uma camisa preta, bastante fechado, né? Você vê que está grosso em volta dele. Então você vê que certamente ele está com colete à prova de balas. Gente, pela imagem, você teria ali no Rio de Janeiro, eu conheço essa região ali, esses postos, pela imagem você tem o quê? 150, 200 mil pessoas, talvez, ali no Rio de Janeiro também, mas é uma posição minha, eu posso errar. Dá uma olhadinha se alguém acha aí. Vai lá, senhor, toca para nós. Rio de Janeiro, pedaço desse para ele. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado pela missão que me deste para comandar essa grande nação. Não tem preço andar pelos 4 cantos deste país e encontrar uma população alegre, trabalhadora, pacífica e patriota, pintada com as cores verde e amarela da nossa bandeira. O Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Recursos minerais, água potável, terras agricultáveis, clima aprazível. Ninguém tem o que o Brasil tem. Costumo dizer, olhe o que Israel não tem e veja perfeição. Agora olhe o que nós temos e o que ainda nós não somos. Dá uma paradinha aí, senhor.
Esse início desse discurso aí é muito antigo, tá? Esse aí é exatamente o discurso militar da década de 70 e 80. Os militares sempre determinaram que a grandeza do Brasil se dava pelas questões geográficas, pela sua relação geográfica. Eram as suas riquezas minerais, era a sua floresta, era a sua água, eram os seus rios, jamais pela população. Essa é uma característica do discurso militar, é uma característica de como os militares vendem e enxergam o Brasil, né? O Brasil é grande pelas suas potencialidades materiais, é a sua riqueza mineral, é a floresta, é a água, jamais ele toca no povo como forma de impulsionar uma nação. Né? Então, é um discurso muito atrasado, tá? É um discurso muito antigo. O Bolsonaro deve ter ouvido isso na academia militar da década de 70, talvez até antes, e esse discurso jamais foi atualizado. Aliás, esse é um dos enormes problemas que nós temos hoje no Brasil, a má formação intelectual do nosso exército. Nosso exército tem uma dificuldade muito grande, as nossas academias têm dificuldade muito grande de se tornarem exatamente locais de excelência na formação de seres humanos antes da formação de militares. E isso, obviamente, é um projeto político dos militares, para que jamais modifiquem, para formar pessoas que nem Pazuello, General Heleno e gente tosca e ignorante como esse que a gente está vendo ali. Então, esse discurso é muito ruim ver ele repetido em 2022, onde efetivamente a gente já sabe que nações que não têm absolutamente nada disso que Bolsonaro está dizendo, por exemplo, se você pegar o Japão é um pedaço de terra difícil até de sobreviver pela quantidade de terremotos que tem lá, e é uma das maiores potências do mundo. Por quê? Porque o principal elemento que impulsiona um país não é a sua água, a sua terra agriculturável, suas riquezas, não. É o povo, a forma como você tem de tratar a educação, produção, geração de riqueza e, obviamente, a organização social. Essas coisas, percebam, não aparecem no discurso de Bolsonaro.